Deputada Jandira Fegali, como a senhora analisa esse episódio com a deputada Alice Portugal na mesa da Câmara? Eu acho que tem 3 fatos a serem destacados aqui. Um é um fato político, né? Quer dizer, a orientação política da mesa foi parcial no processo. Havia uma intensa mobilização, particularmente do PSDB, no sentido de interromper a qualquer custo a sessão de homenagem à Coluna Prestes, independentemente, inclusive, da forma e do desrespeito a toda aquela plateia, a família Prestes, tudo que ocorria ali, para não perder nem um minuto de prazo em função da instalação da CPI mista em relação à Petrobras. Então, teve um aspecto político. Teve um segundo aspecto que foi a questão institucional, né? O desrespeito à institucionalidade parlamentar, ao parlamento brasileiro, porque a tribuna é inviolável, é o espaço da opinião. Opinião de quem, a partir do voto popular, tem o direito de opinar, o direito de votar e o direito de expressar a sua conduta, o seu compromisso, o que pensa a respeito do país, das coisas e do que veio fazer aqui. E essa tribuna foi violada, esse direito de opinião da tribuna parlamentar, a partir, inclusive, da ruptura de uma hierarquia, né, de um funcionário da casa agredir um parlamentar no momento em que ele opinava, desse espaço que eu chamo inviolável de opinião. E o terceiro aspecto foi uma agressão a uma mulher parlamentar, porque eu tenho certeza que se fosse um homem falando daquela tribuna, isso não teria ocorrido. Então, existem 3 aspectos específicos. E há um contexto onde tudo isso ocorreu, que é o contexto de uma história brasileira sendo contada para estudantes, a família de Prestes ali presente, de outros familiares de membros da Coluna Prestes, e que sem nenhuma satisfação, sem nenhum respeito à presença daquelas pessoas, houve uma ruptura do processo, sem nenhuma alternativa. Havia um salão negro que podia ter sido o espaço alternativo para a continuidade daquela sessão solene, sem ferir o regimento da casa para que aquela sessão continuasse. Ou seja, houve uma inversão de valores, uma agressão machista, uma agressão ao direito de opinião, um desrespeito, uma inversão hierárquica e um empoderamento político parcial de um funcionário da casa a partir de uma estrutura da oposição em função de um objeto político. Então, a liderança do PCdoB ou outros partidos conjuntamente vão tomar alguma medida? Olha, nós ontem já tomamos medida. Nós prestamos imediatamente solidariedade à deputada Alice por todo esse contexto. Fomos ao presidente da casa, exigimos a retratação no mesmo espaço público onde isso ocorreu e existiu uma atitude do presidente de pedir desculpas públicas à deputada Alice, mas, na nossa opinião, foram desculpas ainda frágeis, não é? Porque ele não teve, essas desculpas não tiveram esse conteúdo, né, preciso no momento das desculpas, apesar de já ter sido uma vitória a retratação pública, né? Outros partidos se solidarizaram, outros parlamentares se solidarizaram, isso já foi um primeiro momento de vitória.